dia 21 de julho de 2018, o Jornal Regional fez uma reportagem diferente. Nós fomos até Cafelândia, lá na sede da Ercol, para participar da Noite do Vinho. É a primeira Noite do Vinho promovida pela Copacol, especialmente pelo supermercado Copacol, com o objetivo de aproximar mais o cliente com o mercado. Cafelândia tem já um costume, uma tradição, mas as outras cidades da região não tem muito ainda aquela tradição de tomar vinho. Assim, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ademir. E fala pra gente, pro nosso internauta, por que Noite do Vinho, o que significa Noite do Vinho, o que você vai fazer aqui? Olha, eu tive uma surpresa muito grande ao ser convidado para vir aqui. Eu não conhecia a cidade e ao entrar hoje na cidade eu fiquei, Ademir, perplexo com a calma, com a paz. Essa paz me invadiu a mim. Eu sou do vinho há quase 40 anos, então tem muito do vinho na cidade, com a paz do vinho. O vinho é um elemento que congrega pessoas, seres humanos, né? Nos acompanha historicamente, desde a Bíblia até hoje no mundo. Então o vinho é uma coisa maravilhosa e eu fui convidado para vir aqui e eu estou muito feliz de estar nessa noite com todas as pessoas, mais de 100 pessoas, prestando atenção com um olhar carinhoso para o vinho, que isso é importante. As pessoas desejam estar mais ao lado do vinho. Então uma oportunidade como essa que a Copacol proporciona para a cidade, para a gente estar junto, para os munícipes da cidade estarem juntos ao vinho e terem as respostas que eles querem. Então hoje nós demos um princípio, um básico e principalmente para falar, eu fui convidado para isso, para combinar a comida e o vinho. E essa matéria chama-se Enogastronomia, que é importante também para as pessoas começarem a ter prazer com o vinho, né? É combinar as características boas da comida com as características boas do vinho. Então, é isso, o vinho é prazer, é alegria, é satisfação, como eu tive em conhecer você. Eu vou te dar um exemplo italiano e um português. A gente que tem muito de italiano nos nossos sangues, né? O gaúcho, principalmente, tem bastante de italiano. Tem um vinho chamado Valpolicella. Tem algumas marcas, mas o Valpolicella vale de muitas vinícolas, é italiano, e a combinação perfeita dele é com um molho vermelho e um macarrão. O molho vermelho é feito de tomate, cuja acidez vai de encontro à acidez do Valpolicella. É um vinho ácido e um molho no macarrão ácido. Isso chama-se enogastronomia perfeito, onde você come a comida, bebe o vinho e os dois são elementos prazerosos para o seu gosto. Tem uma combinação que eu gosto também, que é a portuguesa. A portuguesa tem uma região chamada Bairrada. Na Bairrada eles fazem assado uns porquinhos de 3 quilos, 3,5 kg, um bebezinho. Mas a coisa mais gostosa do mundo, chega a cair do lado da boca um pouquinho da gordura. Entendo gordura, eles têm um vinho regional deles lá. Estou falando sempre de regionalidades. O vinho regional deles é muito tânico, é muito astringente, aquela sensação de banana verde, de caqui verde. E a hora que você come o porquinho engordurado, ele vai engordurar a tua língua, e aí você vai tomar aquele vinho astringente, vai sentir ele macio, gostoso e fácil. De novo, enogastronomia. Acho que justifica bem o que nós estamos fazendo hoje aqui, alguns molhos com as características do vinho. Então é isso que eu estou tentando desmistificar um pouquinho e para as pessoas terem um pouquinho de coragem e experimentar, né? E ter coragem também de juntar grupos na região toda. Um jeito de você aprender sobre vinhos é se reunir em torno do assunto. Aqui na noite de hoje aqui em Cafelândia, o que o senhor colocou aí de vinho com combinação da alimentação aqui na noite de hoje? O que foi servido aqui hoje? Nós conhecemos, o produtor do vinho do Rio Grande do Sul é a Fante. Nós colocamos o Oremos. O Oremos é uma marca dessa Fante. Primeiro um espumante, cuja característica maior desse espumante é a acidez. Todo espumante é ácido. Então nós colocamos coisas com gordura. Gordura e acidez, um compensa o outro, então você tem uma amortização disso. E acidez com acidez com acidez combina bem. Então esse espumante funcionou muito bem com o moranguinho que está do lado lá, que foi ótimo. Nós servimos depois um merlot com uma salada contendo alguns elementos importantes, com pouco vinagre, pouco condimento, mas tinha alguns queijos e essa salada combinou direitinho com o merlot, que tem
pouco tanino e pouca acidez. Então foi muito bem. E agora nós estamos nesse momento tomando esse vinho, que é um Cabernet Sauvignon, também da mesma vinícola, acompanhado de um filé mignon com um molho. E aí o molho eu estou elegendo ele como elemento principal para compatibilizar com a distringência, com esse tanino que nós chamamos. Então, um vinho tânico com um molho bastante denso e gorduroso, aí você tem uma compatibilização boa e alegre. As duas combinam, falam a mesma língua, namoram. Estou falando de amor. Na primeira noite do vinho da Copacol em Cafelândia, mais especificamente do supermercado Copacol, nós vamos conversar com o Bueno, carinhosamente chamado por Bueno, que ele é o gerente operacional de todas as lojas do supermercado Copacol. O nosso grande interesse era introduzir o hábito de consumo do vinho na população, né? Nós começamos agora com um vinho nacional, que nós começamos com a marca Oremos, e a nossa intenção agora é se estender esse evento para todas as unidades nossas. Com noites aí, né? Queremos fazer a noite do vinho italiano, a noite do vinho francês, a noite do vinho chileno, enfim, trazer as noites temáticas dentro do vinho. Esse evento ele começou aí na cidade de Cafelândia justamente por isso. A região tem um grande hábito de consumo de vinho, mas nós queremos criar o hábito de consumo em todas as nossas unidades de vinho. Vinho é uma cultura, o vinho, né? O vinho aproxima os amigos. Isso nós queremos fazer mais noites, mesmo estilo. Eu tenho certeza que essa noite é uma noite de gostinho de quero mais. A Noite do Vinho é uma ideia que vem para agregar, trazer esse cliente, trazer esse consumidor que não conhece o vinho, que tem interesse em conhecer sobre o vinho, conhecer um pouco mais sobre o vinho dentro do nosso supermercado. Qual é a intenção disso? É trazer o cliente para conhecer do vinho dentro desse evento, para depois desse evento ele ir até as nossas lojas e conhecer mais, conhecer a nossa adega, conhecer mais um pouco sobre vinho. Que vinho é meio que uma incógnita, né? Às vezes as pessoas acham que vinho é caro e não é. Nós temos vinhos aqui de R$19,90, R$29,90, vinho de qualidade, tá entre amigos, abrindo uma boa garrafa de vinho, degustando, um bom prato, um bom papo. É isso que nós queremos. O Copacol Supermercado quer trazer o cliente que não consome o vinho para experimentar um pouco da nossa adega, um pouco dos nossos vinhos, conhecer esse mundo, que é um mundo diferente. Não é um mundo fechado, é um mundo aberto, mas é um mundo diferente. Por nós possuímos uma adega bem vasta já de vários rótulos, várias marcas, diferentes países. Então nós decidimos proporcionar esse evento para aproximar mais o nosso cliente dessa bebida tão sofisticada, tão fina e tão bem apreciada quando se tem um entendimento. Nosso objetivo é estender esse evento para todas as lojas, né? Visto que a Copacol tem muito o sentimento de padronizar suas vendas, padronizar o seu atendimento. Então o nosso intuito é realmente de estar levando para todas as lojas, posteriormente Goiurê, Nova Aurora, Jesuítas, Formosa, levando para todas as lojas um pouco desse conceito, um pouco dessa finesse do vinho, né? Então nós temos aí uma parceria muito interessante com a Oremos hoje e o nosso sommelier, o Assir Valença. Então assim, nós queremos proporcionar essa oportunidade para todos os nossos clientes de todas as lojas. E esse é só o início, né, dos nossos eventos de aproximação do cliente com o nosso negócio. A princípio nós começamos com vinhos, também queremos posteriormente lançar cervejas e também fazer alguns eventos temáticos com referência à Itália, à França, eventos mais temáticos para aproximar realmente o cliente do nosso negócio. Copacol sempre inovando para melhor atender, para melhor servir, porque esse é o nosso lema, esse é o nosso prazer, né? Prazer em servir. Olha, a cooperativa tem procurado atender seus clientes, e nesse caso, em relação aos supermercados, da melhor maneira possível. E essa noite, exatamente isso, para proporcionar a essas pessoas o que a cooperativa, através dos seus supermercados, possa atender as pessoas dentro das necessidades, das oportunidades e sempre pensando no melhor atendimento aos nossos clientes do supermercado. Por isso estamos aqui nessa noite confraternizando, fazendo com que a gente estreite cada vez mais o relacionamento consumidor, cliente e a cooperativa.